Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte internauta da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, programa Luz na Penumbra, estudo da obra A Gênese, comigo, André Monteiro, e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 18, Os Tempos São Chegados, iniciando aqui do item 5. Diz Kardec: a previsão dos movimentos progressivos da humanidade nada tem de surpreendente entre os seres desmaterializados que veem o fim para onde tendem todas as coisas, dos quais alguns têm conhecimento direto do pensamento de Deus, e que presumem, pelos movimentos parciais, a época em que se poderá realizar um movimento geral, assim como se presume, de antemão, o tempo que falta a uma árvore para produzir os frutos. E, como os astrônomos calculam, a época em que vai ocorrer um fenômeno astronômico pelo tempo que falta a um astro para realizar sua revolução. Porém, todos aqueles que anunciam esses fenômenos, os autores de almanaques que predizem os eclipses e as marés, certamente não estão em condições de fazer, eles mesmos, os cálculos necessários. Eles nada mais são que ecos, assim como os espíritos secundários, cuja visão é limitada e que nada mais fazem que repetir o que os espíritos superiores quiseram lhes revelar. Muito bem, meus amigos. Então, aqui nesse item, Kardec diz, ele começa o item 5, falando da previsão dos movimentos progressivos da humanidade, que nada tem de surpreendente entre os seres desmaterializados. Ele começa falando isso, que do ponto de vista do mundo espiritual, essa previsão dos movimentos progressivos, ou seja, de fatos que vão trazer o progresso para a humanidade, nada tem de surpreendente. E aqui, nesse primeiro momento, cabe a nós não confundir, previsão de movimentos progressivos, ou seja, previsão de fatos que vão trazer o progresso para a humanidade, com fatos do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, de assuntos ligados a questões mais diretas do nosso dia a dia. Muitas vezes nós procuramos médiuns, e isso também é possível, obviamente, e mais à frente nós vamos entender isso, que é possível que médiuns façam a previsão de questões ligadas ao nosso dia a dia. Mas isso é realmente essa possibilidade de antever o futuro que está ligado às informações que esse médium vai receber do mundo espiritual. Mas isso, na verdade, os espíritos vão nos dizer que essas previsões do futuro, essas mais ligadas ao nosso dia a dia, que isso é uma questão muito delicada, muito delicada. Todos nós temos uma previsão, uma programação espiritual do que vai acontecer. Antes de reencarnar, nós ali programamos o tempo de vida, muitas vezes programamos o gênero de morte que vai nos suceder, que vai nos ocorrer, programamos onde vamos reencarnar, quem serão os nossos pais, se vamos casar, se não vamos, com quem vamos nos casar, se vamos ter filhos, se não vamos. Tudo isso previamente pode ser programado. Então, via de regra, nós já saímos com um projeto, com um planejamento do mundo espiritual para que esse planejamento seja executado. As linhas gerais do nosso dia a dia, se
vamos comprar um carro, se não vamos, se devemos. Esse tipo de adivinhações, digamos assim, é que realmente fica complicado. É uma curiosidade que nós temos que realmente não vai nos trazer assim muita eficácia no nosso dia a dia, não vai trazer nada de proveitoso. São aquelas adivinhações mais, digamos assim, banais, mais estéreis, que realmente não vão produzir nada de interessante. E também nem sempre nos é dado a receber dos espíritos essas informações. Então vamos imaginar o seguinte: uma pessoa, ela pode receber uma informação de um espírito sobre algo relacionado a nós. Isso pode ser nos dado também através dos sonhos. A gente pode sonhar com o nosso benfeitor espiritual e ele pode nos avisar que determinado ato que nós estamos praticando ou determinado caminho que nós estamos seguindo em nossas vidas é um caminho perigoso ou é um caminho bom. Às vezes ele fala para nos alertar sobre o perigo que aquele nosso comportamento, aquela nossa trajetória pode nos trazer. Muitas vezes também ele nos alerta no nosso sono físico das benesses que aquele nosso comportamento nos traz, nos incentiva a continuar com aquele comportamento. Então é algo que fortalece a nossa confiança, a nossa segurança naquele nosso propósito. E de igual modo, ao contrário, é algo também que vai fazer com que a gente fique alerta sobre determinado fato, sobre determinado comportamento. Às vezes acordamos entusiastas, efusivos, alegres, e muitas vezes, acordamos acabrunhados, tensos, porque naquele sono ali talvez tenha sido nos oferecido um alerta sobre determinado comportamento que nós estamos admitindo. Então, muitas vezes nós ficamos na dúvida: que profissão devo seguir? Que escolha devo tomar? Que caminho devo escolher para que eu possa, digamos assim, ter um sucesso na minha vida? E essas escolhas, e às vezes a gente, na busca por essas escolhas, muitas vezes nós temos essa curiosidade, essa ansiedade de não errar e de saber qual é o caminho certo, qual a escolha certa a fazer, e muitas vezes até procuramos realmente essas pessoas, os médiuns, que possam de alguma maneira trazer aquela resposta para nós. Mas os espíritos, através aqui das informações de Kardec e também de outras literaturas, e aqui eu vou citar também o livro O Consolador, que é uma publicação da Federação Espírita Brasileira, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E nesse livro, que é um livro de perguntas e respostas, Emmanuel vai responder um questionamento sobre a questão das adivinhações e essas previsões do futuro. E ele vai dizer que aos espíritos, daí ele diz, aos espíritos daqui da minha ordem não é dado fazer esse tipo de fato, ou seja, esse tipo de predições. Uma coisa é a gente ser inspirado ao progresso. A gente sabe que nós vamos progredir, sabe que a lei é de progresso. Então, via de regra, aos espíritos elevados, eles sabem os acontecimentos que ocorrerão no nosso planeta, do ponto de vista coletivo e também do ponto de vista individual, e que isso, na verdade, é para o nosso bem. Então, ele sabe que, de uma linha geral, ocorrerão fatos, fenômenos que levam ao progresso da humanidade. Mas isso não quer dizer que a esses espíritos é dada a possibilidade de divulgação, de explanação desses fatos, que muitas vezes não serão bem recebidos pelas pessoas. Existem vários casos de que pessoas que tiveram essa curiosidade, e eu lembro de uma companheira que ela ia fazer um concurso e ela procurou, através da mediunidade, receber informações se ela ia passar no concurso ou não. E a médium, prontamente,
ela, de acordo com a possibilidade dela, disse que ela ia passar no concurso, que ela poderia ficar tranquila, que ela ia passar, que ela ia ser aprovada naquele concurso. E aconteceu justamente o contrário. Ou seja, a pessoa não passou no concurso, então ela já estava até se preparando, festejando a aprovação. Ela talvez tenha tenha ali desconcentrado, acabou não se concentrando da forma como deveria, não se preparando adequadamente naquela reta final ali, e acabou com isso não sendo aprovada no concurso. E por quê? Porque não existe, amigo ouvinte, internauta, não existe determinismo. Aliás, não dessa forma como nós pensamos. O determinismo existe no sentido de que vamos desencarnar, vamos sair desse corpo físico. Temos essa programação a cumprir. Vamos ter que reencarnar de novo? Vamos, mas até atingirmos a pureza da alma. A partir do momento que nós nos tornarmos puros, não teremos mais a necessidade de reencarnar. Mas, nesse momento que nós estamos, uma certeza que nós temos é a desencarnação. Nós vamos desencarnar em algum momento da nossa trajetória. E isso vai depender ali da nossa programação espiritual e da forma como nós programamos o nosso tempo de vida e como nós utilizamos, a nossa vida, o nosso corpo físico. Mas, amigos ouvintes, nós estamos fazendo o estudo da obra Gênesis, capítulo 18, são chegados os tempos, o item 5. Então, essas previsões, elas carecem assim, de uma confiabilidade nesse sentido. A cada momento pode acontecer algo que venha a mudar essas linhas mais específicas, os mínimos detalhes. Mas as linhas gerais é que nós estamos em progresso. E dentro dessas linhas gerais tem programações subsidiárias, subprogramações que nos levam a essa programação principal, a esse objetivo principal. Qual é o objetivo que eu tenho? Me melhorar, tornar um espírito puro. E dentro desse contexto, dentro desse objetivo, teremos o casamento, a profissão, a religião, a vida social, para fazer com que essa programação principal, esse objetivo principal, funcione. Então, quando nós nos deparamos com essas previsões, com essas afirmações, nós não podemos tomá-las como absolutas. Não podemos tomar isso como absoluto, porque a cada momento é uma nova história, é uma nova situação. Então, aqui Kardec diz que, de efetivo, a gente sabe que acontecerão fatos na nossa vida para o nosso progresso, coletivo e individual. E mais à frente, e aí entram as colocações importantes de Kardec, ou seja, aqueles dos quais alguns, ele fala, dos quais alguns têm conhecimento direto do pensamento de Deus. Vamos imaginar então Jesus. E até um fato importante, quando Jesus entra em Jerusalém, quando ele está às portas de Jerusalém, ele tem aquela visão, vai no lugar tal, pega o jumento para a gente poder entrar na cidade através do jumento, você vai num lugar tal, numa casa tal, vai falar com a pessoa e vai trazer o jumento que está ali amarrado. Ou seja, ele tinha essa visão, ele tinha essa antevisão espiritual e sabia que aquilo ali aconteceria. Então, o pensamento de Jesus é um pensamento contínuo com Deus. Então, eles têm essa possibilidade de previsão. Mas esses espíritos, eles têm o discernimento de não nos avisar, porque sabe que isso vai nos atrapalhar. Então, nós temos o véu do esquecimento. Para que serve o véu do esquecimento? Para tanto do passado como das coisas que acontecerão futuramente. Justamente para que isso não atrapalhe, não interfira nas nossas escolhas. Não nos prejudique. Então ele diz, Kardec, o pensamento desses espíritos é contínuo ao pensamento de Deus. Eles têm um conhecimento direto do pensamento de Deus. Então, eles presumem essas questões por ter essa possibilidade de comunhão, de comunicação direta com Deus. E mais à frente ele vai falar, porém, todos aqueles que anunciam esses fenômenos, os autores de almanaques que predizem os eclipses e as marés,
certamente não estão em condições de fazer eles mesmos os cálculos necessários. Eles nada mais são do que ecos, assim como os espíritos secundários, cuja visão é limitada, e que nada mais fazem que repetir o que os espíritos superiores quiseram lhes revelar. Então, a esses espíritos que é dada essa possibilidade das previsões, eles nada mais fazem, aqui Kardec traz isso para nós, do que repetir aquilo que eles ouvem também. Então, é aí que entra, amigo ouvinte internauta, a nossa segurança de nós nos, digamos assim, precaver de certas influências, de certas informações que vão nos trazer complicações. Primeiro é a gente ter a confiança na mediunidade, no médium, saber. Para que eu quero o primeiro passo? Né? Para que eu quero saber essa informação? Ter essa previsão do futuro. Isso vai me trazer algo útil ou não? Primeiro passo, né? O que é me dado conhecer do futuro? E a cada um, né, será dado segundo as suas obras. Ou seja, pode ser que a mim haja a possibilidade de uma revelação maior, para outros um certo tipo de revelação. Então, nem todo mundo vai poder ter acesso às mesmas informações, porque nem todos terão condições de reagir de uma forma positiva sobre aquilo que saberá. Por isso que os espíritos eles têm que ter esse cuidado, os espíritos sérios e os médiuns sérios, de só revelar aquilo que é útil, necessário e permitido. Então, esse é o primeiro passo. É a minha curiosidade. Para que eu quero saber isso? Isso vai me trazer realmente algo de positivo, algo de negativo, ou é simplesmente para satisfazer a minha vã curiosidade? Segundo passo, qual é o médium a que eu estou, digamos assim, procurando essa informação? É muito comum, muitas vezes, aqui nós vamos citar exemplos, de casas respeitosas, de casas sérias, que trabalham com a mediunidade séria, com o estudo, com a preocupação no espiritismo, na doutrina, de seguir a doutrina que Kardec nos revelou, de muitas vezes você tem a possibilidade de ele descrever, ou até próprio fazer a pergunta diretamente ao espírito em um fenômeno mediúnico. Muitas casas se dão a esse propósito, mas com o fim de esclarecer. Às vezes você vai perguntar sobre um problema de saúde, o que melhor fazer. Às vezes você vai perguntar sobre a sua própria trajetória no campo da mediunidade. Então, determinado assuntos ali, os espíritos podem nos orientar, podem nos assessorar. Mas são perguntas que realmente vão produzir algo ali de positivo para nós, vão trazer algo que seja bom para nós. Isso não quer dizer que a gente pode sair ali se ocupando, até muitas vezes, o tempo dos espíritos para perguntar qualquer coisa. Então, assim, às vezes assuntos ligados à nossa saúde, problemas familiares, a gente pede uma orientação sobre o que fazer, sobre o que não fazer, como lidar com uma determinada pessoa, um tratamento de saúde. Então, esse tipo de pergunta, muitas vezes os espíritos nos atendem. Às vezes perguntamos também por entes queridos que estão desencarnados. Algumas casas também possibilitam essa atividade. Tudo com o fim de trazer um benefício para aquele que busca aquela informação. E a resposta, meus amigos, só virá se realmente for útil para nós. Se não for, muitas vezes essa resposta não vem. E aí a gente critica, às vezes, o médium, a pessoa, ou então, muitas vezes, nessa vã curiosidade, começamos a fazer a busca por encontrar essa resposta e nos encontramos com médiuns que nem sempre vão ter digamos assim, vão ter esse cuidado de só nos orientar naquilo que for positivo. Muitas vezes vão dar respostas que realmente não vão trazer nada de benéfico. Eu lembro um caso narrado até pelo Divaldo Pereira Franco, que a irmã dele, na verdade, não foi nem uma atividade mediúnica, né? Mas foi uma pessoa que alertou a ela de que
revelou para ela, né? Foi um espírito encarnado, nem foi uma adivinhação. A pessoa foi lá e contou que o marido a estava traindo, e aquilo foi trágico para ela, com ela vindo até a cometer o suicídio. Então essas revelações, sejam elas através da mediunidade ou de fato que nós conhecemos, nós temos que ter muito cuidado ao lidar com isso. Tanto do ponto de vista das informações que nós estamos buscando, como informações que nós vamos revelar às pessoas. Nem sempre a sinceridade é absoluto. Às vezes vai ter algo que a gente vai ter que guardar momentaneamente conosco, pois aquele que vai receber aquela verdade, aquela informação, talvez não esteja preparado para recebê-la. Então esse é um cuidado que nós temos que ter. Temos que ter esse cuidado. E para não virarmos, digamos assim, um joguete na mão de espíritos levianos, de espíritos zombeteiros. Vamos nos recordar que na época de Moisés, ele proibiu, as pitonisas, proibiu esses médiuns de fazerem esse tipo de consulta, porque aquilo estava perdendo o controle. Vamos nos lembrar também de Paulo de Tarso, uma passagem de Paulo de Tarso, em que ele entra em uma cidade, vê que existia uma médium ali, e ele identifica que aquela médium estava sendo utilizada por espíritos inferiores, por espíritos zombeteiros, e ela era uma escrava, e aquele dono dela utilizava daquela mediunidade transviada dela, desvirtuada, para oferir lucros. Ele cobrava. As pessoas iam até o estabelecimento dele e ele cobrava para que aquela jovem, aquela médium, desse informações sobre aquilo que as pessoas iam ali buscar. E ele estava lucrando com aquilo. O Paulo de Tarso, então, vai fazer digamos assim, ele faz um atendimento fraterno com aquela companheira, ela consegue se libertar daqueles espíritos, porém, acaba a fonte de renda daquele senhor. E ele fica muito enfurecido com Paulo de Tarso. Foi um dos problemas, um dos vários problemas que o nosso Paulo de Tarso enfrentou. Então, todas essas questões, amigos, tantos nós como médiuns, muitas vezes as pessoas chegam no atendimento fraterno, a você que é médium, e você tem ali, como Kardec está dizendo aqui, os espíritos vão falar para você sobre determinado fato relacionado àquela pessoa. Que a gente está fazendo ali espelhar algo que a gente está recebendo por intuição ou às vezes por fala direta. Então, aquela pessoa chega no atendimento fraterno com um problema para nós vamos ter uma intuição sobre aquele problema e vamos ter que ter o cuidado de revelar ou de não revelar aquela situação para aquela pessoa. E muitas vezes isso nos é dado para que a gente tenha conhecimento, mas não necessariamente para que a gente repassar aquela informação para frente. E nós, muitas vezes que nos socorremos, buscamos das informações do mundo espiritual, vamos que ter essa calma, essa tranquilidade para não fazer disso uma brincadeira, um jogo, saciar a nossa curiosidade. Para que eu estou buscando essa informação? Qual é a utilidade? Qual é o proveito disso? Nem sempre tudo nos é dado revelar e buscar a revelação. Então são cuidados, amigos, que nós temos que ter, tanto quando estamos na posição de médios, para aquele que é médium, como para aquele que busca aquela resposta, aquela necessidade. Amigos ouvintes, nós estamos chegando ao final do programa de hoje, desejando a todos muita paz em seus corações. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa
Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o Céu e Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes e internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Dando continuidade ao nosso estudo que fazemos juntos, eu, Nádia do Couto Vale, e você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, damos então aqui continuidade ao nosso estudo do primeiro perfil, da primeira trajetória de um espírito, no capítulo 6º da segunda parte desta obra, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, capítulo no qual Allan Kardec, nosso querido codificador, nos apresenta os criminosos arrependidos. E nós já demos início ao nosso estudo e às nossas reflexões sobre a trajetória, as motivações, as reações, as descobertas do espírito Verger, um padre Verger, que é o assassino, ou foi o assassino, do arcebispo de Paris, Monsenhor Cibourra, no dia 3 de janeiro de 1857, quando ele saía da igreja de Saint-Étienne-du-Mont. O jovem padre Verger fere mortalmente o Monsenhor Cibourra. Ele foi condenado à morte e executado no dia 30 de janeiro de 1857. Portanto, em 27 dias, ele foi preso, julgado e executado. Até então, diz Kardec, até o último instante, Verger não manifestou qualquer sentimento de pesar, de arrependimento ou de sensibilidade relativamente ao que tinha feito. Nós sabemos que na execução por assassinato existem aí elementos de natureza religiosa que precisamos considerar, porque a religião, qualquer que ela seja, é contrária ao assassinato, a tirar a vida de qualquer pessoa, porque essa é a outorga divina e só cabe a Deus retirá-la, porque só Ele concede a vida. Há ainda a questão da crença em Deus e há ainda a questão na crença na vida futura, do ponto de vista das questões religiosas, porque a visão da Igreja Católica e do Espiritismo, neste particular, coincidem, porque existe evidente crença em Deus e vida futura, mas na Igreja Católica existem as penas chamadas eternas, e no Espiritismo não, elas são temporárias, porque nós somos todos fadados à evolução, a nos melhorarmos a nós mesmos o tempo todo. Foi evocado 2 vezes o espírito Verger, a primeira evocação exatamente no dia da execução, no dia 30 de janeiro de 1857, e ele disse que ainda estava preso ao corpo, portanto não liberto, segundo ele, e disse que tem medo. Pergunta assim: eu não estou morto, não é? Ele usa de um mecanismo de racionalização nesta primeira evocação e também mais tarde, quando ele diz que não se arrepende, porque, terceirizando a responsabilidade, ele diz que foi levado pelo caráter, que não podia tolerar humilhações. Nós aqui lembramos que caráter não é justificativa para nenhum crime, para nenhum erro. O orgulho e as humilhações, no caso de Verger, sim, foram os responsáveis por esse tresloucado ato, essa ação tresloucada, como ele depois vai também reconhecer. Ele disse que estava vivendo no espaço entre a terra e o céu, disse que ainda estava preso ao corpo, que queria retirar-se da reunião, confessa que temia ver sua vítima e tem as percepções, que são diferentes das sensações, que são mais próximas do corpo físico, e as percepções mais próprias do espírito, ou da instância espiritual. E ele diz que não sei onde estou doido, vou invocar toda a minha lucidez, estou louco, diz ele. E então nós vemos que ele estava instado, e foi instado a um esforço para ficar calmo. Ele diz: não me atrevo a orar, isso diante de
sacerdote, de um padre, mas é exatamente a questão humana que nós aqui não estamos para julgar, mas apenas para aprender que o humano, apesar de nós declararmos os nossos valores, nós vivemos com valores diferenciados, ainda que não conscientemente, muitas vezes em que nós fazemos isso. E aqui nós vemos que ele estava com dificuldade de orar. Não me atrevo, disse ele. Dificuldade de orar, ele aqui manifesta e diz: eu sempre acreditei na infinita misericórdia de Deus. E aqui nós vemos, então, a distância entre a razão, o cognitivo e a ação. É disso que nós estamos falando. Ele também diz que parecia haver uma multidão de espíritos à sua volta. E esses espíritos falam com ele, mas ele não compreende esses espíritos. E então nós vemos que ele ainda não pôde apreender a própria situação. É o que nós concluímos dessa questão. Mas então, ele disse que temia ver a vítima, portanto ele já estava desconfiado, até temeroso de que isso fosse acontecer. E ele próprio diz também, lhe parecia ouvir uma voz semelhante à da vítima, dizendo: não mais te quero. Padre Vergé então conclui: será talvez um efeito da imaginação. Aqui ele está novamente recorrendo a um mecanismo que a psicologia explica, da racionalização. E na multidão de espíritos à sua volta, um o apavora. O da vítima, ele diz isso. Mas ele diz também, perguntado à mesa mediúnica, ele diz que não lembra de suas existências anteriores. Está indeciso, acredita sonhar. Ainda uma vez, diz ele, preciso tornar a mim. E essa é uma situação em que nós verificamos também esse mecanismo, a mesa mediúnica. Já na segunda evocação, que foi realizada 3 dias após a execução, portanto no dia 2 de fevereiro de 1857, ele diz que sabe e não deplora, não lamenta estar desencarnado, que lhe pesa o que ele fez, o crime que praticou. Diz ele: mas meu espírito está mais livre, confirmando todas as orientações que recebemos dos espíritos superiores. Ele diz também que já sabe da lei da reencarnação. Vamos lembrar aqui que esta é uma questão de um padre que no plano espiritual já concluiu a verdade, a realidade da reencarnação, o que contradiz a rigor a teologia em cujo seio ele foi formado, porque o catolicismo não admite a reencarnação. Então, neste particular, agora já 3 dias depois da execução, ele já lamenta o que fez. E isso faz que ele sofra. Então, a consciência da falta já é uma punição. Isso aqui nos dá a realidade do psiquismo do espírito que está aqui. Neste momento de lucidez, ele já estava lúcido no próprio dia da execução. E o que ele diz a respeito da punição? Ele reconhece uma descrença em Deus, ao mesmo tempo que ele disse anteriormente que acreditava em Deus, aqui ele reconhece uma certa descrença em Deus. É o caso de muitas criaturas que dizem que acreditam em Deus, que são religiosas, mas às vezes ficam assim perguntando a si mesmas, ou às vezes também partilhando essa dúvida que os assalta no psiquismo profundo: mas será mesmo que Deus existe? Mas será mesmo que existe vida futura? Será que eu estou caminhando para lá? Isto é momentâneo, pelo menos esperamos que seja, e se acontece, nós devemos imediatamente rechaçar essa ideia. Às vezes ela vem de
outras mentes que não a nossa. Vamos pensar nisso. Ele diz assim, que reconhece a descrença em Deus, sabendo agora que não se deve abreviar a vida dos irmãos. É interessante porque ele diz agora ele é padre, antes ele tinha que saber disso, quando encarnado foi, na verdade, informado e formado na teologia católica, que, como todas as teologias, diz que Deus dá a vida e nenhum de nós pode retirar a vida de quem quer que seja. Hoje, graças a Deus, todos já dizemos também que não podemos tirar a vida de nenhum animal. Remorso, ele também diz que a punição aqui é um remorso. Ele diz que sente remorso por haver adiado o próprio progresso sem ouvir a própria consciência. Do íntimo, ele sabia que com essa morte, com esse assassinato, ele não alcançaria seu desiderato, seu objetivo na encarnação, o seu desejo, é o de todos nós de sermos felizes. E ele já admite, vejamos a compreensão que ele atingiu no plano espiritual, ele já admite que ele não deveria ter feito isso. Então, ele diz, enganei-me e arrependo-me, pois o homem deve esforçar-se sempre por dominar as más paixões, o que, aliás, não fiz aqui. Interessante que ele está demonstrando coragem de se desnudar, de mostrar a sua fraqueza. E ele usa sempre a palavra confessar, porque é uma palavra que é própria do vocabulário, do universo vocabular, da teologia em que ele foi formado. Ele fala então da sensação ao ser evocado, de conversar com os homens e poder reparar parcialmente as faltas. Ele diz que também experimenta temor, que ele não pode definir. É um quê de vergonha por ter sido o assassino. Pede então para reencarnar. Este é um exemplo do padre reencarnacionista. E então ele pede então para ter uma prova de achar-se constantemente exposto à possibilidade de cometer um assassinato, provando-lhe então o temor. Essa é já também um avançado estado de compreensão da parte do nosso Padre Verger. Monsenhor Cibour, então, foi também evocado nesta segunda evocação do Espírito Verger, Padre Verger, foi evocado também sua vítima, o arcebispo de Paris, Monsenhor Cibour, que ele feriu mortalmente. E foi evocado Monsenhor Cibour, e ele declara que perdoava o assassino, que orava pelo arrependimento de Padre Verger, seu assassino, e que estava presente à evocação do assassino, mas não se apresentou para não aumentar-lhe os sofrimentos. Aqui um exemplo grandioso da caridade da vítima, porque o receio de ver a vítima, nós já vimos que Padre Verger sofria com isso, de ver a sua vítima e ver Monsenhor Cibour, já era um castigo. Então ele estava, Padre Verger, na sintonia do remorso, mas nós estamos na sintonia da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, eu, Nádia do Couto Vale, e você, amigo, ouvinte, internauta, estudando conosco aqui a trajetória do Padre Verger, com a qual nosso querido codificador Allan Kardec inaugura o capítulo 6º da segunda parte da obra, O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, no qual nosso querido Kardec nos apresenta os criminosos arrependidos. Padre Verger estava, assim, arrependido. E nós vemos aqui o espírito de um assassino, ao reencarnar, sabe que a vida será de luta, sabe que há a probabilidade de matar alguém, mas ignora se matará, porque quase sempre luta consigo mesmo. Então existe uma probabilidade, mas ela não tem necessariamente que se cumprir, porque não há determinismo, não há fatalidade para o mal, porque depende sempre, a nossa ação sempre depende do nosso livre-arbítrio, da nossa liberdade, que é uma outorga de Deus
por sobre a criatura. Nós temos então aqui na sequência, como sempre, os nossos irretocáveis comentários de nosso querido codificador, a grande nota que Kardec coloca aqui ao final de cada apresentação de espírito, da trajetória de espírito, e vamos lembrar aqui que ele sempre coloca isso, e sempre colocou, em tipo diferente de letra, para que fique bem claro aquilo que ele estava dizendo, que é distinto daquilo que os espíritos transmitiram a ele. É o rigor metodológico de Kardec com o qual nós precisamos sempre sintonizar e sempre devemos registrar. Portanto, neste comentário de Kardec, a situação de Verger, segundo o nosso codificador, é a de quase todos os que sucumbem violentamente. Ficam aturdidos, não sabem se estão mortos ou vivos e têm uma visão da vítima que lhe foi poupada. No caso de Verger, por que foi poupada a visão da vítima, se em outros casos nós já estudamos aqui que a vítima se apresenta ao seu assassino, ao seu algoz. Essa visão da vítima foi poupada a Verger porque não era mais necessária ao seu remorso, porque ele já tinha reconhecido que estava com vergonha, estava temeroso até de ver a sua vítima, Monsenhor Cibour. E essa sua vítima, Monsenhor Cibour, estava presente durante a sua segunda evocação, mas não se apresentou, não se fez notar, não se fez ver pela caridade da vítima para com o seu assassino. Então nós vemos aqui um exemplo lindo, profundo, grandioso, alto e nobre da vítima. Essa visão foi poupada, como dissemos a Verger, porque não era mais necessária para que ele se arrependesse e se reconhecesse em erro perante a lei de Deus. Outros espíritos, nós sabemos, são acossados pelo olhar de suas vítimas, pela necessidade do seu despertamento, o que não era mais necessário a Verger. Então, o padre Verger cometeu esse delito imenso e, na verdade, ele não estava arrependido em vida. E, na verdade, essas são condições para a Igreja Católica, são as condições para a eterna condenação, mas nós espíritas sabemos que não há penas eternas. Padre Verger, então, está arrependido no plano espiritual, lembrando que Kardec trata do assunto arrependimento em O Livro dos Espíritos, já estudamos juntos aqui, a partir da pergunta 990 até 1010. E, consequentemente, Verger repudiou o passado e manifestou o desejo sincero de reparar o seu passado criminoso em função do despertamento de sua consciência. Para a psicanálise de Jung, conhecer mais o discernimento e mais conhecer os conteúdos psíquicos. Isso é fundamental para o despertamento, a iluminação da consciência. Esse arrependimento, segundo o Espiritismo, é válido, porque Deus é misericordioso, e tanto para os encarnados quanto para os desencarnados. Para a Igreja Católica, a teologia admite dias antes, ainda encarnado, mas não o admite logo depois. O arrependimento só é válido enquanto está encarnado para a Igreja Católica, mas não admite o arrependimento no plano espiritual, embora já esteja desencarnado por questões morais. Nós acreditamos, evidentemente, estamos vendo aqui com o caso de Verger. Mas a Igreja Católica também admite, evidentemente, que Deus é misericordioso, mas só admite o arrependimento para os encarnados. Mas Deus inscreve-se e circunscreve-se ao tempo. Deus circunscreve sua misericórdia ao tempo, que é próprio
do estado dos homens enquanto encarnados, mas nós somos viajores da vida sempre. O arrependimento às vezes é tardio, portanto, nós vemos aqui até a delação do castigo, não a eternidade do castigo, mas a sua duração mais longa. Nós vemos também a obstinação no mal em vida, às vezes por orgulho, de não querer se submeter, de não confessar os erros, mas Verger fez isso. Porque o homem, sofrendo a influência da matéria, fica assim fascinado, desvairado. Consequentemente, cai um véu sobre as percepções espirituais e ele fica assim transtornado e comete atos tresloucados, como, por exemplo, o assassinato que Verger cometeu. Então, nós vemos que Kardec até aqui considera que esse véu sobre as percepções espirituais que faz com que nós estejamos completamente tresloucados, para Kardec ele lembra que esse véu, quando está roto, rompido, então ele pode captar a luz e então aclara, ilumina-se a criatura, a consciência, consequentemente o homem passa a ser senhor de sua razão, de si mesmo. E na verdade está aí o homem querendo ficar livre do seu passado criminoso, que é o caso de Verger. Mais tarde ou mais cedo, os espíritos criminosos vão reconhecer isso. No caso de Verger é particular, porque quase que imediatamente ele reconheceu isso. E então, a persistência, continua Kardec, a persistência mais ou menos longa no mal, depois da morte do corpo físico, é incontestável prova do atraso do espírito, no qual os instintos materiais atrofiam o germen do bem e, consequentemente, a necessidade de novas provações para o espírito se corrigir. E essa é uma questão fundamental que Kardec traz aqui e que é um dos pilares desse momento de corrigenda ou de autocorrigenda do espírito através da ação da lei, que é perfeita, misericordiosa, para que o espírito se liberte. Na verdade, nós vemos aqui que toda essa persistência mais ou menos longa no mal se contrapõe à manifestação imediata de melhores sentimentos, que é o caso de Verger, que é sempre um indício do progresso moral realizado, que apenas, no caso, aguarda uma circunstância favorável para revelar-se. Estamos aqui falando do progresso moral lembrado por Allan Kardec em mais uma de suas preciosíssimas notas, que ele, no caso aqui, apõe ao final do estudo que faz e de que nós aqui aproveitamos muitíssimo juntos, do caso da trajetória da situação de Padre Verger, assassino do Monsenhor Cibour, arcebispo de Paris, mas que certamente já está muito longe, vivendo a sua felicidade, porque está liberto, dada a condição que ele manifesta aqui de estar diante das suas possibilidades espirituais que ele desvelou, compreendeu no plano espiritual. Portanto, Verger nos dá exemplos de não ter vergonha de ter errado, depois de assumir os seus erros, de assumir as consequências. E também o caso da misericórdia divina e também no caso de ele assumir a condição de criatura perante Deus, que ele então honrava e desejava perante Deus, cuja lei está inscrita na nossa consciência e, claro, também na consciência de Verger. Ele então, para se redimir plenamente do erro que cometeu, porque Pai de misericórdia, na verdade, perdoa os erros dos filhos, desde que nós, os filhos, estejamos dispostos a nos corrigirmos. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja.
E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.